Aleluia. É, Jesus. Aleluia. É engraçado como eu sou ministrado nessa igreja, cara. Aí, de repente, o Marcinho acha que me chamou para eu vir trazer algo, e na verdade eu estou recebendo muito mais do que eu posso dar aqui, cara. Eu, de verdade, velho, eu acho que eu tinha que vir ser ministrado aqui. Você consegue perceber que, tipo, não depende, tipo, de alguém? Dependente de ter um homem lá na frente, sabe? A Bíblia diz que, em Êxodo 40, que de repente, verso 34, a glória de Deus encheu toda a casa. E não é a glória de Deus, quando ela vem, cara, ela enche o lugar. Ok, por um momento a gente pode achar que esse lugar é esse lugarzão, o lugarzão. Mas é esse lugar que Deus quer encher, entende? É que o homem precisa de um lugar físico para ver. Mas o que Deus está mais interessado em encher é esse lugar. É essa casa. Por isso que muito bem falado pelo irmão, eu não lembro quem foi, mas tem que ter um coração. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. A Bíblia diz que Ele não rejeita, mas o coração duro, é impossível dele penetrar. Então, por isso que muito bem falado pelo irmão, que eu não lembro quem foi, mas é importante aqueles que se aproximam de Deus ter fé, porque senão eles entrarão e sairão sem nada ter acontecido. Nós não estamos aqui para pôr Deus em xeque-mate. Nós não estamos aqui para pôr Deus à prova. Vamos ver se esse Deus existe mesmo, então Ele vai fazer alguma coisa. Sai fora dessa vida. Deus não tem que provar nada para ninguém, não tem que fazer nada por nada. Simples assim. Por isso que é importante que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé. Porque se você não tiver fé, você vai entrar aqui e sair até pior, porque você vai ver a reação de algumas pessoas, vocês vão fazer como fizeram no dia de Atos, que eles olhavam os homens chapados na presença de Deus, e eles falavam assim, eles estão bêbados, plena 9 horas da manhã, porque tem um olhar limitado nesse olhar do homem. Então, se eu posso pedir para você uma oportunidade, lance suas armas no chão. Eu não sei como você entrou aqui hoje, não sei quais eram as suas intenções, mas se você tem alguma intenção, tenha a intenção de conhecer Deus hoje. Deixe suas armas de lado,
suas pretensões, os seus medos, as frustrações, as mágoas, sei lá, o que você carrega com você. É hora de deixar isso para trás, porque o lugar onde a gente está entrando não permite esse lugar. É uma pena. Eu não vim preparado para... Na verdade, a gente nunca está preparado para nada, né? Essa é a grande verdade. Mas tem uma mensagem que eu preguei um tempo atrás, que chama Porta Estreita. E a verdade é que essa porta estreita, ela só permite a passagem de quem nós somos. Ela não permite que carreguemos conosco a nossa bagagem. Há uns anos atrás precisamos mudar de prédio. Algumas pessoas conhecem um pouco da nossa história lá em Valinhos. A gente era um café que se transformou em uma igreja. Então a gente precisou mudar de espaço, porque não dava mais onde a gente estava. Era pequeno o lugar, mas eu não sabia que tinha tanta coisa lá dentro. E a gente chegou nesse novo prédio, que a gente está hoje, algumas pessoas conhecem lá. E quando a gente chegou, a gente foi com alguns carros, e, enfim, tinha um massaveiro que estava levando uma série de coisas. E lá... quando você chega de frente com a nossa casa hoje, a nossa igreja, você vai ver aqui uma porta muito grande, e aqui você vai ter aquela porta, uma porta tipo de casa, uma porta principal. Quando a gente chegou lá, que a gente estava com a nossa mudança, carregando tudo que a gente estava trazendo do passado, ok? Eu estou saindo de uma realidade de café, trazendo um monte de coisa, e agora eu estou indo para um novo tempo. E a gente é ser humano agarrado em coisas, né? A gente gosta de levar tudo com a gente. E eu fiz isso também, porque eu sou dessa série de homens que gostam de levar as coisas. E aí a gente chegou lá e eu falei assim, bom, vamos entrar por onde com tudo isso? Eu tinha duas opções, pela porta larga e pela porta estreita. Come on, Jesus, vamos lá. E eu falei assim, se for para entrar pela porta estreita, vai demorar muito. Tirar item por item, eu vou cair na tentação de jogar alguma coisa fora. Alguma coisa que eu estou agarrado. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa portona, nego. Abre a portona. Entra com o carro tudo. E joga tudo lá dentro. Eu só estava trazendo a coisa velha e pondo o velho no novo. Amém? Vocês estão comigo nisso? Às vezes Deus nos chama para uma transição, só que o novo lugar onde a gente está entrando não permite coisa velha. Por mais que a gente está agarrado, a gente tem que pôr na OLX, velho. Tem que desapegar. E se ninguém quer comprar, joga fora. Não fica com medo de perder. Porque se você tiver medo de perder, o reino de Deus fala que aquele que perde é quem ganha. Então, daí surgiu uma mensagem que em algum momento desse ano, se Deus quiser, vai subir para o nosso podcast. Mas tanta coisa, cara, a gente está fazendo lá e não tem dado muito tempo, mas chama Porta Estreita. É uma boa mensagem. Mas também eu acho que é uma boa introdução para o que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Então, lembra? Desarma. Deixa a bagagem para fora daquela porta. Não deixa isso pesar sobre os seus ombros. Seja o que quer que for. Só tenha um coração maleável para Deus trabalhar. Tenha fé. Amém? Posso contar com você que você pelo menos vai se esforçar para ter fé? Dá uma chance para Barba Branca aqui hoje. Não é Moisés, mas nós vamos falar dele.
Mas dá uma chance. Amém? Dá uma chance. E com esse contexto, eu quero avançar com vocês. Se você pode, abre a sua Bíblia aí em Êxodo 40. Ô Marcinho, eu tenho até que tempo aqui? É 11h25. Só para eu me programar à medida que eu avanço aqui. Como? Pode ser? Vou no rebento aqui. Então tá, Êxodo 40, verso 34, diz o seguinte: Então é muito importante, viu? Agarra nesse então aí, porque é ele que vai ditar a regra aqui. Que a gente vai no texto e passa e fala assim que não tinha uma coisa tão importante. O então é o mais importante. Você acha que é a tenda, o então é o mais importante. Está falando assim, então, repete comigo aí, então. E isso tem que gravar na nossa cabeça. Porque está falando assim, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Verso 35, Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia aquele lugar. Amém? Olha só o que a gente está encontrando nesse texto. A Bíblia diz que aconteceu um momento que a nuvem cobriu a tenda da congregação. A glória do Senhor veio e se manifestou lá. Isso, a nuvem ter vindo, a glória ter enchido o lugar. Isso é o que, pessoal? É o resultado de algo. Por isso que eu falei que o então é importante. Porque começa falando isso. Então a nuvem veio. Isso então mostra que aconteceu algumas coisas antes do então acontecer algo. Que no nosso caso, o algo que aconteceu era a glória de Deus vir, a nuvem se manifestar e encher o lugar. E depois que ela encheu o lugar, quem estava lá não podia mais ficar em pé. Uma das coisas que poucas pessoas sabem, elas só acabam entendendo melhor quando passa pela nossa integração lá na igreja, é sobre o nosso nome. Né? O nome da igreja é Up Church. E num momento tão peculiar da nossa geração, o church ficou tão na moda que daí os caras pensavam que a gente era uma igreja da moda. Aí eu tinha que explicar, não cara, eu não fundei essa igreja, quem fundou essa igreja foi o meu pastor, que é um gringo, então faz mais sentido para ele ser church, do que para mim. Eu só apenas sou um filho dele e eu trouxe o mesmo nome. E aí vem o Up, antes do church, que é um outro nome massa, tipo Up. Aí eu tenho que ficar explicando o nome agora. E agora imagina minha mãe, uma senhora de... Quantos anos tem minha mãe, Betão? Não tenho mais, mano. Eu já estou com 50. Brincadeira. Minha mãe, aos 55 anos, mais ou menos, explicar para minha mãe que o nome da igreja é Up Church. Aí ela fala o quê? Up? Up Chuck? Up Church? Up Church? Eu falo, mãe... Só passa o endereço. Não fala o nome. Qualquer dia a gente vai colocar um Chuck, boneco assassino, né? Porque a galera fala Up Chuck. Oh, Jesus, dá graça. Mas por que eu estou falando disso? Porque a gente merece se divertir também. Amém? Mas por que Up? Igreja para cima? Igreja massa? Igreja elevada? Ah, ok. Pode até ser por um primeiro momento, só para a gente ficar amigo. Eu vou nessa onda.
Mas eu só estou contando, não sei se já contei essa história aqui, porque às vezes pode ser uma história repetida, então só reafirma a nossa história. Mas o up vem dessa ideia do upper room, que, se você não sabe, lembra aquela sala que Jesus falou para os seus discípulos irem preparar a ceia? A primeira ceia? É essa sala. Tem um monte de coisa lá escondido dentro dessa passagem, mas ele fala assim, ó, vai, fala para 2 dos seus discípulos, vai, vocês vão encontrar um homem. Que homem? É qualquer homem? Não. A Bíblia fala que é o homem da vasilha d'água, do pote d'água. E a gente sabe que pela palavra de Deus, a água é o que nos limpa, é o que nos lava. Então você vai encontrar o homem que pode te lavar. Quando vocês encontrarem esse homem, você siga esse cara. Ele vai levar você até o lugar onde vocês devem preparar a ceia. Só que chegando lá, esse homem vai falar onde que é. Então quando ele chega nesse lugar, o homem fala assim, ó, é aqui que vai ser que vocês podem preparar a ceia do Senhor. Só que não é aqui nesse nível. É na sala superior. No termo inglês, upper room. Apocalipse 4:1 fala, sobe para cá, que eu vou te mostrar coisas que aí embaixo você não pode ver. Provérbios 25:2, a glória de Deus está em encobrir coisas, e a glória dos homens está em descobrir coisas. Então é claro, nós estamos falando da tenda do concerto. E aí você está falando, Lu, por que você está contando toda essa história? Porque esse lugar onde a glória de Deus veio encobrir, não era todo o lugar, era um lugar específico. E como que era? Todo mundo aqui já passou pela escola bíblica, eu acredito que sabe que existia 12 tribos espalhadas em volta da tenda do concerto. E então, anualmente, essas tribos iam lá para oferecer os seus sacrifícios. Então eles entravam pela porta do átrio. E o átrio é o lugarzão. O átrio é o lugarzão. É um lugar bom. Já é um nível. Já é um passo. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, galera da adoração em vida. Não fique satisfeito com o átrio. O átrio é bom. É o primeiro passo. Sabe quando a gente vivia desgarrado? E então o Senhor nos alcançou, então a gente entregou a nossa vida a Jesus. Esse foi o primeiro passo. A gente saiu de um lugar desgarrado e agora a gente foi para os átrios do Senhor, e isso é ótimo. Agora, o Senhor nos chama só para vir entrar ali agora no átrio, sou salvo e acabou o mundo, vou só esperar agora Jesus voltar? Não. Porque se fosse assim, Ele não nos teria comissionado, vão e façam discípulos. Quando Ele nos comissiona, Ele está falando, ei, avança, vai em frente. E quando a gente encontra a tenda, esse cenário do átrio, a gente percebe que, ok, é bom, fui salvo, estou pertencendo agora à comunidade da adoração e vida. Agora, é importante eu me encontrar no lugar exato, para que Deus venha me ungir, para que eu possa manifestar a glória dEle. E isso é importantíssimo. À medida então que eu entro no átrio, ofereço meu sacrifício e entro no átrio, o próximo passo, meu próximo objetivo, eu olho lá de longe e vejo que no meio daquele átrio existe uma tenda. Então, se alguém estiver curioso, vai olhar e falar assim, tem um negócio ali. Se formos um cristão só acomodados, sabe o que eu vou fazer? Bom, já estou salvo, para que eu tenho que me envolver? Só que toma cuidado. Recentemente eu fiz uma série lá na igreja
baseada no capítulo de Atos, capítulo 2, que é a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Então tome cuidado para você não cair nesse lugar. Não é o nosso assunto de hoje. Mas uma vez que eu me envolvo, que eu entro no átrio, é importante avanço, porque o nosso Deus é um Deus de avanço. A nossa vida é uma vida de avanço. Todos os ciclos se combinam em avanço. Existe manhã, tarde, noite, existe bebê, adulto, morte. Existe a terra que completa o seu ciclo, tudo avança, nada para. Nós não somos capazes de parar nada, porque tudo avança, porque o nosso Deus é um Deus de avanço. Agora, cara, são tantas coisas que Deus tem derramado, sabe? A Bíblia fala que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E é importante mesmo. A porta estreita que eu estava falando logo atrás, ela não está lá para punir ninguém. Jesus não está lá sendo uma porta estreita para punir ninguém. Porque deixa eu te falar, a porta estreita só pune quem está distante. Porque quem está próximo dela, ele atravessa por ela com facilidade. Porque Deus é um Deus de avanço. Então se eu estou de lá, olhando, e vejo que tem uma tenda lá, eu vou avançar. Eu quero saber o que tem lá. E aí a gente começa a entrar nesse lugar onde a gente encontra lá o Santo do Santo. Por isso que eu gostei muito do nome, De Volta à Origem. Porque, de alguma forma, eu tenho, durante esses anos, tentado encontrar um lugar de equilíbrio entre os princípios da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus e a era que nós vivemos, o tempo que nós vivemos. E essa era que nós vivemos, a gente sempre está em xeque num lugar. Sempre está em xeque em um lugar. Você e eu sempre estamos em xeque em algum lugar. E que eu acredito que esse texto nos leva a esse momento de decidir se vamos viver por princípios ou se vamos viver por preferências. O lugar de origem nos remete a um lugar aonde me faz manter a sanidade e não ficar vislumbrado com a cultura do grande, com a cultura do sucesso. Uma coisa que eu sempre falo lá com a nossa galera é: cuidado em medir o poder de Deus, a justiça do Senhor por estatística humana. Quem mede poder de Deus, justiça de Deus por estatística humana, já começou errado. Porque a síndrome do grande não conversa com o amor de Cristo. Então, talvez, será que Jesus teria coragem de colocar lá no seu Instagram a célula dele com 12 caras? Será que ele receberia alguma curtida? Tem uma mensagem lá no nosso podcast que chama Siga-me. Ela é a mensagem mais embaixo que a gente tem lá. Eu acho que a pessoa ouve 5 segundos e já para. Por isso que eu já até pedi para o Marcinho, cara, eu trabalhei com marketing muitos anos, mas eu falei assim, cara, pode estar transmitindo pela internet? Eu falei assim, pode parar? Porque de boa, velho, o que nós estamos conversando aqui, se o cara estiver lá tentando encontrar uma mensagem que ele está com o poder do clique na mão, vai funcionar mais ou menos o seguinte: se nos 10 primeiros minutos eu conseguir convencer de ele ficar, ele até vai me dar uma chance.
Mas se ele já perceber que eu estou com um discurso meio afiado na língua, ele já pula para o próximo. Que sentido tem isso tudo? Eu sou super a favor disso tudo, com equilíbrio. Essa tenda do concerto não permite a gente entrar com todas as bagagens lá dentro. Porque vai ter uma porta mais estreita. E quando eu entro lá dentro, a gente sabe o que a gente encontra lá. A gente encontra os elementos. A gente encontra o espelho que revela quem nós somos. A bacia que precisamos nos lavar. A pergunta é, nós estamos dispostos a isso? Para que então a glória venha? E é engraçado que no verso 1 do mesmo capítulo, inicia-se o processo a qual culminou na glória. E qual foi o processo? Verso 1 do capítulo 40. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do mês. E aí então ele vai indo até o verso 9, falando, coloca isso aqui, coloca aquilo lá, coloca aquele outro lá, coloca do jeitinho assim. Deus vai dando a letra para ele como fazer, até que chega no verso 9 e ele diz o seguinte: pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo. Então vamos só comentar uma coisa a respeito disso, até chegar nesse então. Quando Deus dá isso para Moisés, e ele fala para Moisés: Moisés, coloca esse elemento aqui, coloca aquele outro elemento lá, coloca aquele outro elemento lá. O Senhor não está pedindo para Moisés a opinião de Moisés. E a igreja está lotada, o cristão dessa época está lotado de achar que pode dar opinião. Com todo o respeito que eu tenho à igreja do Senhor, cara, e ao respeito que eu tenho ao Marcinho, à sua igreja, cara, vamos cada um se colocar no seu lugar? Eu estava vindo com o meu cunhado, conversando sobre o reino, e falando algumas coisas a respeito disso. Ali na saída você pode observar o que eu vou te falar agora. Temos ali a porta. E vamos imaginar que a porta entra numa síndrome de ser a fechadura. Não, a fechadura é mais importante, porque é ela que abre e fecha. Eu quero ser a fechadura? Eu não nasci para ser porta. E a porta vai viver uma vida inteira infeliz, insatisfeita por ser porta, porque ela queria ser a fechadura. E a fechadura, não sabendo do desejo da porta, eu queria ser grande como a porta. Olha só, ela abre e fecha, ela limita as pessoas que entram e saem. Se eu pudesse, eu derrubava essa porta e me transformaria numa porta. Insatisfação. E é a maior arma que o inimigo tem plantado nos filhos de Deus. Tem um nome, é insatisfação. Quando Adão resolve comer lá do fruto com a sua esposa, era fruto de insatisfação. Insatisfação de, estou aqui no Éden, o que pode acontecer? Nascer mais um bicho para dar nome? Deus vai vir passar, que hora que ele vem mesmo? 4 da tarde? Ó céus, ó vida. Tem uma fruta ali que ele falou que não pode comer. Eu acho que é lá que eu vou. Um coração insatisfeito, cara, nunca vai estar satisfeito com nada. Sempre está esperando a felicidade no futuro, com algo que nunca vai vir, porque o novo se torna velho no primeiro dia que se adquiriu ele. Então não entre nessa cultura. Saia dessa cultura. Busque plena satisfação em Cristo.
busque a sua satisfação em Cristo. Porque Moisés não estava lá. Então, Senhor, já pensou se a gente coloca o espelho em vez da parede direita, a gente põe na parede esquerda? E se a gente colocar a tenda no canto, não precisa ser no meio, a arca? Acho que Deus estava falando assim, qual foi o momento que eu pedi sua opinião? Mas essa era aqui está cheia de querer dar opinião. Nem comeu bacalhau suficiente, cara, para dar opinião. Tá igual Paulo fala, meninos agitados. Principalmente na era do Google, que o cara se forma em 5 minutos de um resumo de alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem que ralar, mano. Ralar muito peito para chegar num lugar. Eu acredito que a galera aqui faz faculdade. Você não consegue conquistar o seu diploma com um dia de faculdade. 5 minutos de Google. Ou tem já alguém que conseguiu isso? Foi lá, 5 minutinhos de Google, já é a última bolacha do pacote, foi contratado lá. Agora na igreja eu não sei de onde surgiu o ambiente de que vai sair dando opinião em tudo, em vez de chegar numa posição de se render e falar assim, ei cara, como eu posso ajudar a cumprir isso que Deus está estabelecendo aqui? Porque parece que não tem honra nisso. Não tem honra em ajudar alguém. Não tem honra em cumprir algo. Porta querendo ser fechadura, enquanto fechadura deseja ser grande. E ambas vão para o mesmo lugar. Se pudessem elas reconhecer a importância uma da outra e falar assim, ei porta, deixa comigo. Se alguém tentar entrar aqui, estou travado, ninguém entra. E a porta por outro lado fala assim, se alguém tentar te arrombar, deixa que eu estou aguentando firme aqui, porque eu sou grande. Se pudéssemos unir a força dos anciões com a força da juventude, você já pensou? Você já pensou? Enquanto isso, outro dia lendo a Bíblia, eu estava lá, me deparei com a Torre de Babel. E aí eu pensei, cara, Satanás, realmente a Bíblia fala que nós não devemos menosprezar o nosso adversário, porque ele está lá rugindo como um leão, louco para tragar alguém. E a gente sabe que ele é o copião, copia tudo. E então de repente o homem estava lá fazendo um plano de alcançar o céu. E começaram a construir uma grande torre que chegava no céu, chamada Torre de Babel. Deus, vendo que o homem de novo estava fazendo antítese, porque o homem tem uma coisa que ele é formado em antítese, é a arte de fazer antítese. Gostaram da minha teoria? Eu tento melhorar minhas piadas, mas né? Bom, o homem estava lá fazendo mais uma das suas peripécias. A Bíblia diz que até lá todos falavam a mesma língua. E Deus, para poupar o trabalho do homem de não cumprir aquele propósito que não daria em nada, falou assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu confundir essas línguas aí, velho. Porque senão eles vão ficar aí se comunicando, daqui a pouco, sei lá, eles vão inventar o foguete, que é brincadeira. Mas tipo, o que Deus faz? Vai lá e confunde as línguas. O que ele acaba com isso? O plano do homem rui. Eles não avançam com a torre. Até aí tudo bem. Agora, Satanás estava lá de plantão naquele dia só observando. E ele falou assim, cara, não é que essa estratégia de Deus aí de confundir as línguas dá certo? Quando ele confunde as línguas, o plano não vai avante, o plano não segue em frente, porque é ruim. Vou confundir a língua da igreja, velho.
Vou colocar irmão contra irmão, pastor contra irmão, irmão contra pastor. Um vai falar uma coisa, o outro vai entender outra. Aí eu vou colocar ódio, vou colocar falta de perdão, e o outro vai pedir perdão, daí o outro fala, não, porque... É essa a estratégia. E o povo de Deus, por não conhecer as Escrituras, ficam perecendo, porque já entraram no átrio, já vou para o céu. Para que eu tenho que me envolver? Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Por que eu tenho que orar todo dia? E aí se sente no direito de ter voz, se sente no direito de opinar, se sente no direito de falar, não gosto do quadro, dá para pôr o quadro ali? Não gosto da menina do louvor, não gosto do som da bateria. Mano, e a lista segue. Porque vive no átrio, lugar de barulho. Já foi salvo, ok. Porque a Bíblia fala que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não vem de nós para que nós não nos gloriemos dela, mas é um dom de Deus. Mas átrio, cara, lugar de barulho. Existe um lugar mais fundo. Então isso aí, quando a gente entra nesse lugar, a gente entra num processo. Entra num processo de avanço. Entra num processo de avanço. E nesse processo de avanço, o Senhor vai falar assim, ei Beto, que bom que você chegou até aqui, mas agora você tem que tirar isso da sua vida. A gente só vai conseguir avançar se você romper aqui. Porque Ele conhece as profundezas do nosso coração. Então daí Ele vem e coloca mais uma coisa. Ei, você tem que se consertar, você tem que parar. E isso é processo. E à medida que a gente vai dando conta disso, então a gente vai se aproximando do nosso destino, que é de ver a glória de Deus encher esse lugar. Mas enquanto eu prefiro viver pelas minhas preferências, não pelo que o Senhor está me falando, eu só me distancio de ver a glória de Deus encher o lugar. Porque Deus sucessivamente, como é um ciclo, lembra lá a mensagem do oleiro? O oleiro é a representação de Deus dando ritmo no vaso. 2 momentos de pressão, que é onde Ele está nos pressionando a se moldar a mão dEle. E 2 momentos de liberdade, de livre-arbítrio, para saber se aquele processo que Ele fez na minha vida tomou forma. Enquanto eu não cedo, Ele espreme. À medida que eu tomei a forma da mão de Deus, Ele sobe e conclui o vaso. Enquanto você não cede, Ele está lá pressionando e te liberando para um ciclo. Pressionando e liberando, pressionando e liberando. E aí você pergunta, cara, eu não sei porque a minha vida só roda em círculos. Parece que eu vou, só rodo e caio no mesmo lugar. Todo momento parece que eu estou dando conta, mas daí eu caio no mesmo erro. Simples, cara. Porque não deixou se moldar. É barro duro. O processo nunca cumpre. Então, como o processo nunca cumpre, o então nunca acontece. Porque esse então só acontece depois que todas as coisas estão organizadas da forma que Deus fez, porque Ele tem um lugar para mim. João 14:2 fala isso. Jesus fala assim, eu vou preparar um lugar. Existe um lugar, não só no céu, mas também nessa terra, para você, para mim. E é importante eu me aproximar de Deus, ouvir dEle, para saber aonde é o meu lugar. Só que imagina o cenário. Se pudéssemos, nós não vamos fazer isso aqui, mas imagina se todas as pessoas que estão aqui agora começassem a gritar loucamente, e alguém tentasse, eu ia falar uma coisa lá para aquela moça que está lá no canto, eu ia tentar falar muito alto, e ela está lá do e é barulho, ela vai acabar aqui. Mano, ninguém entende nada. Comunicação fracassada.
Átrio é esse lugar, é bom, mas é lugar de barulho. Para você ouvir Deus, cara, você tem que entrar num lugar mais secreto. Senão o que você vai ouvir é barulho. E as suas reações serão de acordo com o que você ouviu. E se você não ouviu nada, você não vai fazer nada. Você vai se manter em Cafarnaum. Sabe o que é a palavra Cafarnaum no original? Vocês lembram da história que aconteceu em Cafarnaum? Existia um aleijado que estava lá. E então os homens, 4 amigos, pegam ele e levam na porta de um lugar. Só que estava bombando, Jesus estava na área. Eles falam assim: não, vamos subir no telhado. Pô, mas Jesus está lá embaixo. Abre o telhado. Desce o aleijado. E a hora que desce, o que um doente aleijado mais queria ouvir naquele dia? Você está curado. E qual foi a resposta de Jesus quando ele viu o aleijado descendo? Eu imagino a cena. Um aleijado descendo na corda. Jesus vira para ele e fala assim: ó, seus pecados estão perdoados. Eu vou, ó, obrigado, hein? Esse trampo todo, para meus pecados está perdoado. Dá para melhorar aí? Tipo, alguma coisa anda agora? E logo depois Jesus fala, quando questionado, Jesus ainda fala para eles lá: o que é melhor? Perdoar os pecados? Ou apenas uma cura? Uau, vamos lá, Jesus, eu tenho que acabar. Acabou meu tempo já, Jesus. Aí o Marcinho não me chama mais para pregar aqui. O problema é que a igreja desse século, ela prefere ter uma cura resolvida, momentânea, que acaba aqui, do que ter os seus pecados perdoados, que perdura pela eternidade. Porque a tua cura não te leva para a eternidade com Deus, mas o perdão recebido te leva para a eternidade. Então o processo, ele é o cara que determina o então. O processo é esse lugar que não tem como acelerar. Eu brinco lá na igreja, aqui pelo menos eu vou poder brincar, eles vão rir, porque é a primeira vez. Mas para eu ficar essa belezura toda aqui, bonito desse jeito, deixa eu te falar, demorou 45 anos. Trampo, hein? Minha mãe lá amamentando, fazendo carinho nesse rostinho, colocando para dormir, comprando roupa, massageando meu cabelo, até chegar nisso. 45 anos. É claro que é uma brincadeira, uma verdade, né? Mas é uma brincadeira. Só vou anexar mais um exemplo. No início do ano, eu e minha família, a gente fez uma viagem. E a gente foi para um lugar bem retirado de fazenda. E lá tínhamos a oportunidade de plantar uma árvore. E eu não perdi essa oportunidade, Marcinho. Peguei eu, a Paixão, o Tavinho, fomos lá, compramos a muda. Aí a gente pode pôr uma plaquinha que aquela árvore pertence à família Nascimento. Colocamos um verso, inclusive foi de Eclesiastes, que fala que melhor é o fim das coisas do que o início delas. E plantamos lá. E a gente ficou esperando. Falando para ela: vai, cresce a árvore. Por que você está demorando tanto? Aí a gente estava um pouco cansado, né? Sentamos. Você vai demorar muito? Eu quero ver seu fruto ainda hoje, antes de eu ir embora.
A gente esperou mais uns 40 minutos, porque tempo é dinheiro. Demos uma pressionada, né? Ó, se você não crescer, eu corto você. Se você não crescer, ó o isqueiro, ó, atei o fogo em você. É claro que a gente não fez isso, né, gente? Tem que explicar, porque vai que alguém está imaginando que eu fiz isso mesmo. Mas olha só, tem um tempo, cara. A árvore foi plantada. Segundo informações lá do parque, essa árvore que a gente escolheu plantar, ela vai demorar 65 anos. Não tinha uma árvore mais rápida. 65 anos para ficar com 1 metro de altura. Eu falei assim, debaixo de muita graça, eu estarei vivo. Mas não era esse o objetivo. Eu só criei um ponto de conexão com meu filho, que mesmo que eu morra, e mesmo que ele tenha paciência, não queira acelerar. O corpo humano, Deus é perfeito, é um passo por vez. A Bíblia diz que é de glória em glória, até chega dia perfeito. Cara, não tenha pressa da nuvem vir. Apenas siga o processo. Vá debaixo da paternidade que Deus colocou. Siga as orientações. A autoridade Deus delegou a algumas pessoas. E se Deus colocou o Marcinho para ser porta, deixa ele fazer a função dele, não se meta nisso. Auxilie ele nisso. Marcinho, se Deus levantou fechaduras, auxilie eles nisso. Aqui a gente não está ganhando ou perdendo. Aqui o reino de Deus está avançando ou não. Não se trata de ganhar ou perder. Se trata de quanto o reino de Deus está avançando. E o reino de Deus avança de glória em glória, de fé em fé, até chegar dia perfeito. E então a nuvem vem. O problema é que muitos, quando a nuvem não vem, eles vão lá na loja de evento, alugam uma máquina de fumaça e põem lá para a nuvem vir. E produzem uma fumaça que não é uma fumaça real. Simples assim. A pergunta é: quantos aqui vão correr uma jornada como Paulo descreve lá? Todos correm. Todos correm. Mas o vencedor é aquele que cruza a linha. A gente não está numa competição aqui de 100 metros. A gente está numa jornada longa, que para alguns serão 50, 70, 30. Isso depende do quanto fôlego de vida o Senhor soprou para cada um. Agora, a informação que eu tenho para você, para a gente encerrar, é que só acaba no dia que o fôlego é retirado. Então nunca pense, nunca se engane achando que você já chegou em algum lugar. Caminho com Jesus há mais de 25 anos. Eu respeito aqueles que têm a teoria de voltar ao primeiro amor, mas eu posso te falar uma coisa: hoje eu estou queimando muito mais do que quando eu conheci Jesus há 25 anos. Hoje eu estou com muito mais sangue no olho, acordei com muito mais vontade de levar esse reino em frente do que no dia que eu conheci Jesus. Essa palavra que aconteceu lá em Apocalipse tinha um endereço certo, que era a igreja específica. E essa igreja de hoje aqui, ela está queimando. E eu sei que é a minha responsabilidade acordar mais um dia e dar mais um passo. Que se for um passo em direção a buscar o Senhor, estou satisfeito. E se hoje eu não tenho que dar nenhum passo, porque a nuvem não moveu, a coluna de fogo não moveu, eu fico parado.
pela compreensão de Paulo, quando ele fala que ele é apenas um colaborador do que Cristo está fazendo na terra. A gente só tem que colaborar com ele e não errar tanto, para não afastar as pessoas de Cristo. Eu vou encerrar dando um exemplo que eu dei outro dia lá na igreja, dizendo o seguinte: imagine você, que se tivéssemos instalado do nosso lado um monitor, uma TV, e que nessa TV seria transmitido o impacto das nossas palavras sobre alguém. Então alguém se aproximou de mim, eu conversei, seja lá o que for, e ela foi embora, e eu pudesse ver aqui, nessa TV, o impacto que a minha fala sobre aquela pessoa teve. Nós somos portadores da glória de Deus. Conhecemos um lugar da glória de Deus. Então devemos ter muita responsabilidade como nós nos portamos com a palavra de Deus. Para que então a glória de Deus venha e enche nossa vida. Eu acho que isso volta bem à origem de viver por princípios e não pelas nossas preferências. Preferências todos temos. Um gosta mais de amarelo, o outro de preto. Mas o reino de Deus não está nesse lugar. Se você está se juntando a uma comunidade de fé, veja onde você se encaixa. Você se encaixando lá, você cumpre o propósito maior dessa casa. Então a glória de Deus vem encher todos, não só você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Gostaria de convidar você a orar. Vou orar com você, ok? Não vou orar por você. Eu vou orar com você. Então eu preciso que você ore. Qual é a oração que eu quero fazer com você? Senhor, ensina-me a viver por princípios e não pelas minhas preferências. Senhor, ensina-me a como me render e sair desse lugar de barulho e entrar em um lugar de silêncio onde eu possa te ouvir com clareza, para que eu possa encontrar o meu lugar onde o Senhor vai vir e ungir. Então vamos orar sobre isso. Senhor, hoje nós estamos aqui reunidos em Mogi e pedimos diante do Senhor, Deus, de alguma forma, vem e nos lidera, Senhor, nos lidera a um lugar onde o Senhor pode vir tratar conosco pessoalmente. Um lugar onde o Senhor pode vir tratar conosco pessoalmente, nos apontando, nos direcionando, nos conduzindo por um processo aonde entendemos que é o Senhor quem está no comando, o Senhor que está no comando, o Senhor que está no comando, que possamos entender, Deus, o nosso lugar nisso tudo que o Senhor já tinha estabelecido desde sempre e nos deu oportunidade de participar desse teu plano. Então eu oro sobre essa igreja de Mogi, Senhor, que o Senhor possa trazer uma temporada, Senhor, trazer uma temporada aonde homens e mulheres estarão conscientes do que eles pertencem, da forma que eles pertencem, de como eles se movem, cada um contribuindo com o seu dom, para que esse reino do Senhor estabelecido em Mogi, através dessa casa, cumpra o seu propósito, Senhor. Que
que todas as intenções contrárias ao teu plano, todas as intenções que causam confusão, problema, que causam empecilho, amarras de deixar o teu reino avançar, que caiam por terra, que os grilhões sejam quebrados, que nenhuma alma, nenhum espírito seja capaz de atravessar aquelas portas com intenções de atrapalhar o avanço do reino. Pelo contrário, eu declaro sobre essa casa um avanço, um avanço, um avanço. Eu declaro sobre essa casa um avanço, um avanço, um avanço. Essa árvore crescendo, essa árvore crescendo. Eu declaro, eu posso ver essa árvore crescendo, Senhor. Dia a dia, vindo sol, vindo chuva, vindo sol, vindo chuva, temporada avançando, consciente do que eles estão fazendo, não olhando para a esquerda nem para a direita, firmes com o foco, sabendo que o que está sendo estabelecido é o reino de Deus. Dê clareza para o Marcinho, para a sua liderança, para a sua equipe, que sejam homens que o apoiem, que cada um sirva segundo o seu dom, que não haja nenhum espírito de desejar o lugar do outro, que não deixe que nenhum tipo de influência venha vir atrapalhar o que o Senhor já tem construído nessa casa. E eu declaro sobre a vida dessa igreja, representada pelo Marcinho, um tempo de aceleração, aonde o Senhor virá, e o Senhor fará com que a nuvem encha esse lugar. E que bom saber que essa nuvem não é produzida, comprada ali, mas é a nuvem do Senhor que veio por Ele ter submetido a um processo, por Ele ter submetido a um processo de geração em geração, que começou lá com o pai do Marcinho e estende sobre ele, e hoje o Marcinho libera sobre os seus liderados, Senhor. Traz uma consciência do teu espírito, traz uma consciência do teu espírito. O corpo de Cristo sendo edificado, avançando de glória em glória, de fé em fé, até chega dia perfeito, de glória em glória, de fé em fé, até chegar dia perfeito, de glória em glória, de fé em fé, até chegar dia perfeito, de glória em glória, de fé em fé, até a nuvem do Senhor vir e encher o lugar, e todos que estão lá não podem mais ficar em pé, porque Ele veio, e a glória encheu o lugar, e a glória encheu o lugar, e a glória encheu o lugar, e todos ficavam ali apenas curtindo aquele momento em que Deus passeava de novo, e Ele interagia com seus filhos.